crianças até 8 anos, é isso? 8 anos, vem aqui à frente as crianças até 8 anos para a gente orar com vocês, para vocês irem para o culto de vocês. Hoje o Wilson está sendo filmado aqui, hein? A Isabel está filmando ele aqui para prova, trabalho de homilética. Não precisa avaliar o Wilson, não. Você precisa dar oração e da misericórdia de vocês, viu? Vamos orar pelas nossas crianças e pelo Wilson, por favor? Senhor, muito obrigado porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor nos trouxe mais uma vez até a tua casa. Obrigado por esta igreja, obrigado porque o Senhor é o plantador dela. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe as nossas crianças, Pai, que tem uma programação delas agora, que o Senhor as abençoe e que elas possam ser alcançadas por tua graça dia após dia, que elas entendam que o Senhor Jesus morreu na cruz por elas e que elas creiam e confessem o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da vida delas, Pai, para o que glória do teu nome. Da mesma maneira eu peço ao Senhor pelo Wilson, que ele seja boca do Senhor essa noite, que a palavra do Senhor seja pregada, que ela possa alcançar os nossos corações, nós possamos entender que o Senhor tenha misericórdia da vida do seu servo e que apesar dele a palavra do Senhor chegue aos nossos ouvidos e que nós possamos sair daqui hoje pessoas melhores do que chegamos, para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Como os irmãos sabem, eu fui convertido ao Senhor em Portugal, né? Então, para mim é um privilégio muito grande quando eu vejo momentos como esse, que uma igreja que honra os seus líderes. Isso é maravilhoso da gente poder presenciar e poder assistir. Isso é maravilhoso e cada vez eu tenho com vocês uma maior identificação, né? Eu sinto parte de vocês, de ver o quanto que vocês vivem de maneira bonita a igreja. Preservem isso, vivam em unidade, honrem seus líderes, vivam debaixo da palavra do Senhor, amém? Muito bonito mesmo. Gostaria de hoje dar continuidade à nossa exposição do livro de Gênesis. Eu quero ler com os irmãos do Gênesis 21, o finalzinho de Gênesis 21. Gênesis 21, do 22 em diante. Depois nós vamos ler o capítulo 22 inteiro. Peço que os irmãos tenham atenção na leitura, uma leitura um pouco longa, mas que todos estejam atentos. Gênesis 21, versículo 22. Diz assim: por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim, que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu Abimeleque: não sei quem terá feito isso, também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se então Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo
morador na terra dos filisteus. Capítulo 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram então ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passada essas coisas, foi dado notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado luz filhos a Naor, teu irmão, Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Kemuel, pai de Arã, Quezede, Azo, Pildas, Gitilá e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Deba, Gaã, Taás e Maaca. Até aqui a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua palavra. Estamos chegando ao fim do ano letivo lá no seminário, e essa semana para mim foi uma semana de muitas provas mesmo. E quem está aí estudando sabe que essa semana realmente tem muitas provas. Hoje eu estava almoçando com a Magali, esposa do Ícaro, e ela estava falando das dificuldades da semana de prova com as crianças. E quem tem filhos aqui estudando, quem está na faculdade, sabe que as provas são motivos que estressam a gente, causam na gente algumas emoções. Essa semana também eu tive uma prova que foi ficar mais de uma semana sem o meu carro, porque teve uma avaria, e eu tive então que organizar toda a minha vida sem o uso do carro, e a logística familiar foi um pouco difícil. Também é uma prova para a gente organizar a nossa vida, muda as coisas da nossa vida, e a gente passa por circunstâncias de prova. Mas irmãos, quem aqui gosta de prova?
Tem alguém aqui que gosta de ser provado, testado, avaliado? Ninguém gosta de ser avaliado, né? Mas são as provas que testificam que a gente está apto para uma nova fase. São as provas que dizem para a gente que a gente está apto para uma nova fase. Eu, depois de fazer as provas que fiz essa semana, espero receber a notícia, estou apto para o terceiro ano. E são elas que testificam a gente para as próximas fases. Nós vimos aqui uma passagem poderosa, Gênesis 22, e nela nós somos testemunhas da fé inabalável de Abraão ao levar o seu filho amado Isaque para sacrificá-lo. Irmãos, isso ecoa a maior demonstração de amor de toda a história. Esse evento ecoa a maior demonstração de amor de toda a história, a entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário por Deus Pai. Irmão, se a gente olhar todo o Antigo Testamento, é semelhante a uma viagem. Todo o Antigo Testamento é semelhante a uma viagem com destino e com propósito que nos conduz a Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento é semelhante a uma viagem com destino e propósito, nos conduzindo a Jesus Cristo. E essa é uma passagem monumental, que ela nos lembra de forma muito enfática o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Que nós possamos aprender com a fé ativa de Abraão, confiando no Deus que prova e que provê, mesmo nas situações mais desafiadoras, mantendo nossa confiança nas promessas divinas. Sabe, irmãos, quando tudo parecer estar acabado, você pode até começar a pensar que Deus não está cumprindo com a sua promessa. Ou pior ainda, Ele está te pedindo algo que é terrível. Ou pode parecer até inadmissível aquilo que Deus está pedindo para você. E aí você pode ficar triste, você pode ficar chateado, você pode ficar cabisbaixo. Eu convido os irmãos nesse momento a levantar os olhos. A levantar os olhos. No versículo 13 do capítulo 22, Abraão, ao levantar os olhos, ele vê a provisão de Deus. Ele vê a provisão de Deus. Ele vê o Cordeiro de Deus. Ele tem um encontro com o Cordeiro de Deus, com a provisão de Deus. Quando você for testado, irmão, quando você for avaliado, eu convido o irmão a levantar os olhos. A levantar os olhos. É bem possível você se encontrar com Cristo. Começando a nossa exposição, irmãos, no capítulo 21, do 22 ao 34, Abraão, ele havia recebido uma permissão para viver na terra onde antes ele tinha enganado Abimeleque. Lembra a história de Sara ser irmã de Abimeleque? Abimeleque toma Sara como esposa. Abraão tinha enganado Abimeleque. E Abimeleque age com bondade com Abraão, deixando ele viver nas terras, manda ele com riquezas e deixa ele viver à vontade ali com Sara nas terras, com toda a riqueza que ele havia dado. Só que Abimeleque agora, depois de um tempo, ele percebe que Deus abençoa Abraão, independente daquilo que Abraão faz. Deus abençoa Abraão, e Abraão está crescendo na terra onde Abimeleque deixou ele viver. Agora Abimeleque vai atrás de Abraão e, junto com o seu comandante, ficou o seu exército, só por causa de dar alguma coisa errada na conversa. Ele vai ali com o seu comandante, e aí ele faz Abraão jurar que Abraão vai agir com a mesma bondade com Abimeleque, com o seu filho, com o seu neto, com as terras onde ele está habitando, que ele deve agir com bondade com ele e com a família dele, porque Abimeleque reconhece a bênção de Deus sobre Abraão, mas reconhece também que Abraão age às vezes de forma errada. Então Abimeleque vai ali e faz Abraão jurar que vai agir com bondade com ele, e Abraão prontamente: eu juro, não, beleza, tudo certo, vou agir contigo com a mesma bondade que você agiu comigo.
E só que para Abimeleque parece que o tiro saiu pela culatra. Porque na mesma hora Abraão ele faz uma aliança com Abimeleque. E Abraão ele deixa 7 cordeiros à parte. Abimeleque pergunta: para que são esses cordeiros? Abimeleque então recebe a resposta de Abraão dizendo assim: para que você seja testemunha de que eu cavei esse poço. Porque Abraão ele tinha cavado poços naquela terra, só que os empregados de Abimeleque tinham tomado os poços de Abraão à força. Então Abraão agora quer que Abimeleque seja testemunha de que ele cavou aquele poço. E agora Abraão tem ali na terra uma posse. A primeira posse de Abraão na terra prometida é esse poço, chamado Poço de Berseba. Agora os patriarcas, ele tem uma posse. E Abimeleque é testemunha disso. E ele dá os 7 cordeiros para Abimeleque como testemunho de que aquele poço foi Abraão que cavou e pertence a Abraão por direito. Então Abraão tem ali na terra uma posse, a primeira posse dos patriarcas da terra. Então, irmãos, o registro da história dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó mostra como o Senhor escolheu uma linhagem de entre os homens e se comprometeu com ela em uma aliança para trazer por meio dessa linhagem a prometida redenção pelo pecado. A promessa a Abraão é que ele será canal de bênção a todas as famílias da terra. Nós vimos isso em Gênesis 12, versículo 3. Então Abraão, que já havia passado por várias provas, nós vimos na semana passada a exposição. Abraão teve que mandar Ismael embora. Isso foi uma prova. Imagina a situação de Abraão. Abraão foi provado nesse momento. Agora Abraão enfrenta a mais difícil de todas elas, a entrega de Isaac, seu filho amado, a maior de todas as provações. Esse episódio, irmãos, ele aponta para o maior gesto de amor de toda a história: o amor de Deus pelos pecadores e a dádiva de seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Talvez, irmãos, nenhuma cena na Bíblia, exceto o próprio Calvário, é mais impressionante do que essa, do capítulo 22. Não acredito que tenha uma cena mais impressionante do que a do Calvário e de Gênesis 22. Precisamos olhar, irmãos, para esse texto com bastante atenção, porque ele foi escrito para edificação da fé das futuras gerações. Porque veja no versículo 1, está dizendo assim: colocou Deus Abraão à prova. O narrador está dizendo que Deus colocou Abraão à prova. Só que Abraão não sabe que ele está sendo provado. É como no livro de Gênesis, a gente sabe logo no início que existe algo no céu que está acontecendo, e é por causa disso que está acontecendo tudo que está acontecendo com Jó. Mas Jó não sabe o que está acontecendo no céu, nas regiões celestiais. E aqui nós sabemos que Abraão está sendo provado. Só que Abraão ele está vivendo a vida dele. E ele ouve a voz de Deus, capítulo 22, versículo 1 e 2, a prova de Abraão. Dá uma olhada aí na Bíblia. Deus põe Abraão à prova, e Deus não põe Abraão à prova, irmãos, para destruí-lo, mas para demonstrar a sua fé ao mundo. Por trás da aprovação de Abraão, irmãos, não está nenhum tipo de inimigo. Por trás da aprovação de Abraão está Deus. Mas aquilo que Deus quer de Abraão é o seu filho. Deus quer o seu único filho, Isaac, a quem Abraão ama. E Deus pede a Abraão mais do que sua vida. Ele pede o seu amor, pede o seu filho em sacrifício. Abraão crê em Deus, irmãos. Ele obedece sem nenhum tipo de demora, porque sabe que a loucura de Deus é sabedoria que ainda não foi descoberta. Abraão obedece sem nenhum tipo de demora. Ele obedece prontamente. E aqui tem algo interessante, irmãos, que na minha cabeça foi estranho, porque Abraão, nós vimos, Abraão é aquele que negocia com Deus. Quando Deus fala assim: vou destruir Sodoma e Gomorra, Abraão fala assim: Senhor, o Senhor matará 50 justos?
com os ímpios? Não, Deus não. Senhor, posso falar mais uma vez? Se tiver 40 justos, o Senhor matará 40 justos? E Abraão ali vai negociando com Deus. E agora ele obedece sem demora. Ele não questiona Deus. Abraão é aquele que intercede por Ismael. Quando Deus fala que vai abençoar Isaac, ele pede: não, Senhor, abençoa Ismael. Ele intercede. Só que agora Deus fala sobre Isaac e Abraão, sem demora nenhuma, obedece. E aí, a única explicação que eu tive, irmãos, está lá em Hebreus 11, do 17 ao 19. Eu pedi o pastor para ler no início, que diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Por que Abraão fez isso, irmãos? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo de entre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Uau! Isso é magnífico, irmãos. Abraão sabia que Isaac era o filho prometido por Deus. Abraão sabia disso e sabia da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Abraão sabia que ele podia obedecer a Deus fielmente, porque Deus era poderoso para recobrar Isaac da morte, para ressuscitá-lo da morte. Uau! Uau! Isso é maravilhoso para a nossa fé, irmãos. Abraão enfrentou diversas provações anteriores, irmãos. Desde sair da tua terra até esta prova suprema de sacrificar Isaac. E cada desafio fortaleceu a sua fé. Cada desafio fortaleceu a sua fé. A coragem de um soldado, irmãos, se evidencia no dia da luta. A coragem de um soldado, ela se mostra no dia da luta. A casa edificada sobre a rocha, ela permanece firme no dia da tempestade. Essas ilustrações, irmãos, é para destacar a ideia de que a verdadeira fé é fortalecida e comprovada através das provações. Assim como os músculos se fortalecem com o exercício, a fé se aprofunda e se fortalece quando enfrenta desafios. A fé se fortalece quando enfrenta desafios. Então, irmãos, assim como Abraão, nossa fé ela é refinada nas provações. Devemos responder prontamente às provações, confiando que Deus é soberano e é sábio. Versículo 3 e 4, nós vemos a capacidade de Abraão de tomar providências e agir diante das provações. Olha versículo 3 e 4. Abraão, mesmo enfrentando uma jornada difícil até o Moriá, toma todas as providências para obedecer a Deus. Isso destaca para nós a importância de agir diante das provações, diante das dificuldades. Olha o que o texto diz para a gente. Abraão levanta-se de madrugada, prepara o jumento, toma consigo 2 servos, toma Isaac, ele racha a lenha para o holocausto, põe os pés na estrada, então, rumo à terra de Moriá, o lugar que foi indicado por Deus. Abraão, então, irmãos, ele começa a caminhada mais difícil que um pai já fez com um filho. Abraão, ele toma uma atitude, ele toma todas as providências e ele começa a caminhada mais difícil que um pai já fez com o filho. E aí o texto ainda diz que quando Abraão viu o lugar do sacrifício, ele não retrocedeu. Muito pelo contrário, ele toma decisões ainda mais firmes para cumprir o propósito de Deus. Diante das dificuldades, ele toma decisões, ele age de maneira mais firme para cumprir o propósito de Deus. E é interessante, irmãos, que Deus não lhe deu nenhum tipo de motivo
para pedir o filho dele. Deus não deu nenhum tipo de justificativa para Abraão para pedir Isaac. E aqui, irmãos, nós precisamos entender que a fé não busca razões. A fé não busca razões. Ela se contenta em obedecer. Obedecer. Ela não olha se a ordem é aceitável ou se é plausível. A fé não olha se a ordem é aceitável, se é plausível, mas olha para quem, irmãos? Olha para aquele que ordena. Olha para aquele que ordena. E Abraão, ele conhecia Deus. Abraão confiava em Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus, irmãos, jamais contradiz as suas promessas. Abraão já tinha escutado que por Isaac será chamada a tua descendência. Capítulo 21, versículo 12 nos diz isso. Hebreus 11, 17, nós acabamos de ler, nos informa que Abraão se dispôs a sacrificar o seu filho, na certeza de que Deus o ressuscitaria dentre os mortos. A fé não exige explicações. A fé descansa nas promessas de Deus. A jornada de Abraão, irmão, foi marcada por prontidão e confiança nas promessas divinas. Prontidão e confiança nas promessas divinas. Devemos agir com fé. Devemos agir com fé, confiando nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras para nós. Devemos agir com fé, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras, tomar atitudes. Versículos 5 e 6 demonstra a confiança. Abraão mostra confiança inabalável ao afirmar que ambos voltariam do monte. Dá uma olhada, irmãos, versículos 5 e 6. Acreditando na possibilidade da ressurreição, Abraão revela a sua fé no Deus que provê. Abraão, ele diz assim: nós vamos lá no monte adorar, e depois de ter adorado, voltaremos para junto de vós. Uau! Abraão, ele fez da prova, irmãos, um ato de adoração. Ele falou para os seus servos: eu e o menino iremos lá em cima, adoraremos ao Senhor e retornaremos para junto de vós. Que fé é essa? Que fé é essa? Abraão não esperava nada menos do que o milagre da ressurreição, pois sabia que Deus é totalmente confiável. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então, Abraão, ele pega a lenha do holocausto e coloca sobre os ombros de Isaac. Imagina a cena, irmãos, comigo. Ele pega a lenha do holocausto e coloca sobre os ombros de Isaac. Porém, ele leva nas mãos o fogo e o cutelo, a faca. E assim caminhavam ambos juntos. E seguiam juntos ali. Abraão, em momento algum, se distancia do seu filho. A aliança de amor entre Abraão e Isaac não foi rompida. Ele ama o seu filho mais do que a si mesmo. Porém, o seu amor a Deus é maior. E a sua lealdade a Deus é inabalável. É incondicional. Abraão conhece o caráter de Deus e por isso ele pode oferecer o seu filho. A lenha para o holocausto é colocada sobre Isaac, mas o fogo e a faca estão nas mãos de Abraão. Isso, irmãos, me faz lembrar o caminho do Calvário, onde Deus Pai caminha com o seu filho, com a cruz nas costas, a caminho da crucificação. E Deus Pai e Deus Filho percorrem aquele caminho. Abraão caminha então para o monte, esperando o milagre, confiante na provisão divina. Ele espera o milagre e ele confia na provisão divina. Então, irmãos, nossa fé, ela precisa crer no impossível. Nós precisamos confiar que Deus sempre provê e Deus honra uma fé madura. Versículos 7 a 10, irmãos, nós vemos
a parte do sacrifício. Abraão enfrenta o sacrifício de seu filho com coragem e obediência a Deus. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaac: está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Quando Abraão e Isaac caminhavam juntos rumo ao monte do sacrifício, ele faz ao seu pai então essa pergunta, que é a mais emblemática de todas elas: está aqui o fogo, está aqui a lenha, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Isaac até então ele não sabia que ele mesmo seria oferecido como um holocausto. Nesse ponto, irmãos, não há conexão entre Isaac e Jesus, pois a Escritura diz que o Cordeiro de Deus ele foi morto desde a fundação do mundo. Jesus ele caminhou deliberadamente para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Jesus ele sabia para onde ele estava caminhando. Isaac ele ficou sabendo no meio da caminhada que era ele. Então Abraão responde, versículo 8: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram juntos. Abraão é homem de fé, irmãos. Ele crê na providência divina, ele não sabe como, mas crê que Deus vai fazer algo extraordinário. Ele não sabe como, mas ele crê que Deus vai fazer algo extraordinário. Abraão prepara o altar, ele amarra Isaac, ele levanta o cutelo e ele está pronto para obedecer a Deus. Abraão está pronto para obedecer a Deus, para sacrificar o seu filho. Irmãos, como Abraão, nós precisamos estar dispostos a sacrificar nossos desejos, nossos amores, em obediência a Deus. Assim como Abraão, nós precisamos estar dispostos a sacrificar nossos amores e nossos desejos em obediência a Deus e confiar que Ele sempre provê e Ele sempre traz uma solução. E aí é que nós vemos do 11 ao 14 o substituto. Deus intervém, Ele poupa Isaac, irmãos. Ele providencia um cordeiro substituto, apontando então para a futura substituição de Cristo na cruz do Calvário. A intervenção do Senhor poupa Isaac. Deus não queria o sacrifício de Isaac, irmãos. Deus não queria o sacrifício de Isaac. Ele estava em busca do amor indisputável de Abraão. É por isso que ele poupa Isaac e providencia um cordeiro substituto, que aponta para o cordeiro substituto, símbolo de Cristo. Símbolo de Cristo. Então, irmãos, no Monte Moriá, Deus poupou Abraão e Isaac, poupou o pai, o filho. Contudo, 2000 anos depois, Deus não poupou a si mesmo, nem ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Deus não poupou a si mesmo, não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Romanos 8:32 nos diz isso. Aquele cordeiro sacrificado em lugar de Isaac apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro preso nos arbustos aponta para Jesus Cristo, para o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário, em nosso lugar. Aquele cordeiro substituiu a Isaac e substituiu a nós, apontava para Jesus Cristo na cruz do Calvário. A intervenção divina, irmãos, destaca a importância do sacrifício substitutivo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele cumpre a substituição que Abraão experimentou de forma simbólica. Abraão experimentou de
forma simbólica, a substituição do cordeiro. Nós já vivemos isso. Abraão chama então o lugar de o Senhor proverá. Ele reconhece a provisão divina e estabelece ali um monumento para as futuras gerações. Esse texto, irmãos, é monumental para nós, é memorial para nós, da fé de Abraão, mas também da provisão de Deus para nós. Nunca foi a intenção de Deus sacrificar Isaac. Ele não é a representação de Cristo. Isaac não é a representação de Cristo. Muita gente pensa que Isaac, porque caminhou 3 dias, porque carregou a lenha no ombro, que ele é o tipo de Cristo. Não, irmãos. Isaac somos nós. Isaac somos nós. O que era para ter sido nós, e na última hora veio o representante, o substituto, o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e morre em nosso lugar. Assim como Isaac foi substituído pelo Cordeiro, nós, na cruz do Calvário, fomos substituídos por Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro apontava para Cristo. Esta, irmãos, então é a maior provisão divina de toda a história. Esta é a maior provisão divina de toda a história. Todos nós necessitamos de provisão, irmãos. E aí eu preciso fazer algumas perguntas. Você acha que você precisa de um carro novo? Talvez precise. Você acha que você precisa de roupas novas? Os filhos estão crescendo. Talvez ele precise mesmo de roupas novas. Você acha que você precisa de um emprego novo, melhores condições de vida? Talvez precise mesmo. Todos nós precisamos dessas provisões. Mas qual é a nossa certeza? O Pedro falou aqui no início. Qual é a nossa certeza, irmãos? Qual é a nossa certeza? O que nós mais precisávamos, nós já temos. Aquilo que nós mais precisávamos, nós já temos. Se você está preocupado com o dia de amanhã, pense comigo, irmãos. Cristo morreu? Sim. Cristo ressuscitou? Sim. Mas está tudo bem. Mas está tudo bem. Nós temos a salvação em Cristo Jesus. Mas está tudo bem. Nós temos a salvação em Cristo Jesus. Ele passou pela prova que nós não poderíamos passar. Jesus passou pelo teste que nós não poderíamos passar. E ele foi aprovado, irmãos, ele ressuscitou. Ele ressuscitou em nosso lugar. Então está tudo bem. Muitas vezes nós complicamos demais a nossa vida cristã por causa da nossa incredulidade. Aquilo que nós mais precisamos, aqueles que estão em Cristo Jesus, já têm a sua salvação, porque o Cordeiro substituto foi em nosso lugar, imolado na cruz do Calvário. Nós temos a salvação. Abraão encontra então o carneiro preso pelos chifres, provando que Deus é aquele que provê. É Jeová Jireh, aquele que provê no tempo certo, da maneira certa, e é por isso que nós devemos confiar nele em todas as circunstâncias. Nós devemos confiar em Deus em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Naquelas mais difíceis, nós devemos confiar em Deus. Depois da prova, irmãos, nós vemos do 15 ao 18, Deus reafirmando a sua promessa a Abraão. Deus confirma e amplia as promessas a Abraão. E ele destaca a fidelidade divina, mesmo após a prova. Deus promete a Abraão uma numerosa descendência, e ele, além de não perder o filho, Abraão não perde o filho, ainda agora ganha milhares de outros filhos. Abraão tem novamente confirmado que ele será pai de muitas
nações, existe sempre um fim glorioso, irmãos, depois das provas de Deus. Deus não desperdiça sofrimento. Deus não desperdiça sofrimento. Abraão, então, ele recebeu uma nova segurança. Abraão já tinha ouvido essas promessas, mas agora elas têm um toque especial para ele. Depois das dificuldades, irmãos, as promessas de Deus, elas se tornam mais vivas, se tornam mais brilhantes, elas aparecem mais aos nossos olhos. E Abraão, então, ele tem renovado as promessas de Deus aos olhos dele, depois da prova. Abraão recebe uma nova aprovação, é como se ele estivesse recebendo um novo filho ali, e ele recebe a confirmação da promessa. Após cada prova, irmãos, Deus renova as suas promessas, e nós devemos confiar que, após nossos sacrifícios, Deus nos abençoará abundantemente. Depois de toda a prova, nós precisamos crer na bênção de Deus. E aí, quando eu penso na minha vida, eu posso passar nas provas ali no seminário, eu posso passar para as novas etapas, eu posso passar para o terceiro ano, terminar o curso de bacharel, eu posso me tornar pastor, posso plantar a igreja lá em Portugal, ter sucesso, passar por várias provas, mas existe aquela prova que eu não posso passar, como eu já disse para os irmãos. Foi necessário Jesus passar por mim. A gente pode ter sucesso em várias provas na vida, mas a gente precisa ter a consciência que existe uma prova que nós não poderíamos passar. E o Filho perfeito de Deus, o Filho amado de Deus, morreu em nosso lugar. E aí nós temos o finalzinho do capítulo 22, é uma breve sessão com notícias sobre a família de Naor, irmão de Abraão, que nos prepara depois para o futuro casamento de Isaac, a continuação da geração de Abraão, dos patriarcas, esses que vão perpetuar as promessas de Deus. Aquilo que nós vemos aí, nesse intervalo do 20 ao 24, que é importante para nós, é saber que Betuel gerou Rebeca, e ela vai ser a futura esposa de Isaac, e através deles que vai se perpetuar a promessa do Senhor até o nascimento do Cristo. Então, para concluirmos, nós precisamos saber que só Deus pode atender o que Ele mesmo reivindica. Só Deus pode atender aquilo que Ele mesmo reivindica. A história de Abraão e Isaac não apenas ilustra a fé ativa, a obediência e a provisão divina, mas ela aponta para o sacrifício substitutivo de Cristo. Assim como Deus proveu um cordeiro para Abraão, Ele enviou seu filho como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Que ao enfrentarmos as provações, possamos confiar na fé exemplar de Abraão e na provisão divina, mantendo nossa esperança nas promessas inabaláveis de Deus. Então, irmãos, quando vocês estiverem passando por provas, por desafios na vida, eu convido a vocês a voltarem em Gênesis 22, versículo 13, e veja Abraão levantando os olhos e vendo o cordeiro substituto. Levante os olhos, irmãos. Convido os irmãos, levante os olhos. Pode ser que você encontre um cordeiro, o cordeiro de Deus. Pode ser que você se encontre com Jesus Cristo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer mais uma oração. Querido Pai, estamos diante de Ti, Deus. Somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor. Somos gratos pela Tua palavra, Deus. Somos gratos pelo Seu amor, Deus. Somos gratos, Senhor, pela Tua provisão, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, Senhor, porque o Senhor nos redimiu, porque o Senhor enviou o Seu Filho para morrer no nosso lugar, Deus. Aquilo que nós não poderíamos fazer, Deus, o Senhor fez no nosso lugar. Somos gratos ao Senhor. Nós queremos nos alegrar contigo, Deus. Nós queremos desfrutar da Tua graça. Nós queremos, Senhor, nos alegrar e nos regozijar com o Senhor.
adorando ao Senhor com a nossa vida, que toda a nossa vida, Senhor, seja uma vida de adoração ao Senhor. Por isso, Pai, fala, Senhor, poderosamente aos nossos corações, às nossas vidas. Age, Senhor, em nós e através de nós, para que nós possamos proclamar as belezas do Senhor e adorar ao Senhor e viver uma fé abundante, Senhor, assim como a fé de Abraão, que confiava no Senhor. Nos momentos mais difíceis, ele confiou no Senhor e obedeceu-nos, tomou atitudes e agiu-nos em obediência ao Senhor. Ajude-nos, Senhor, a viver essa fé inabalável, essa confiança no Deus que provê, porque nós sabemos que o Senhor provê, Pai, porque o Senhor já proveu e continua provendo nas nossas vidas. E é por isso, Senhor, que nós te louvamos e te agradecemos, no poderoso nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.